Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele. Ué, vocês viram esse carro tem 4 meses no canal? O que mudou dessa vez? Mudou! Diga, Tino, vai mudar. Isso porque agora estamos aqui com o Lexus UX 300H. Vocês viram recentemente o 250H. O que muda para o Model Year 2025 do crossover de entrada da Lexus? Ganhou 14 cavalos, está com uma bateria com uma química diferente, sai as ligas de níquel, entram as íons de lítio e também o preço agora é R$ 299.990 em versão única. Será que essa química diferente nas baterias faz você mudar de ideia agora e levar ele para casa? Te conto depois da vinheta. Roda aí só com químicos famosos, Lavoisier, Marie Curie, Delarco, vai! Começando pelo começo, você nota que não temos assim tantas mudanças tão significativas como no carro que você viu aí há algumas semanas. Isso porque o design basicamente não muda. Aqui na dianteira você continua com esses faróis com assinatura de DRL em L. Aqui também você tem outros L's remetendo a Lexus, aqui embaixo também. O X, teoricamente você tem que ver um X aqui nessa grade para remeter ao UX, ao Urban Crossover. O menor dos Lexus, tudo que o Corolla Cross gostaria de ser, né? Vamos falar sobre isso mais adiante, porque esse carro compartilha a mesma plataforma TNGA, ou GAC, né? A Global Architecture Compact, com Corolla e Corolla Cross, mas aqui montado na plataforma do Corolla Hatch, não exatamente do sedã, bem como o Corolla Cross. Você sabia dessa? Corolla Cross montado na plataforma do Corolla Hatch, que dá base aí ao GR Corolla. Enfim, estou desvirtuando já. Aqui você vê então esse design mais todo esculpido aqui da Lexus, o símbolo bem destacado aqui na frente, câmeras 360 graus e essa base aqui com esse filete cromado, né? Os faróis são inteligentes em LED, farol de neblina também em LED e aqui você vê sensores de estacionamento para te auxiliar em manobras. Realmente nada muito diferente em relação ao que você viu há 4 semanas aproximadamente. Vamos ver se na lateral temos mudanças. Aqui na lateral temos novas rodas. Ah, não temos também. Seguimos com rodas aro 18 polegadas. Pegadinha do malandro, também não temos novas rodas aqui no Lexus UX. É um desenho bastante bonito, até confesso, que tem certa finesse aqui com esse acabamento mais diamantado e pneus nas medidas 225/50. Bem, aqui na dianteira a suspensão McPherson tradicional e o carro também obviamente não muda em dimensões, segue com 4,49 m de comprimento, 2,64 m de entre-eixos e vão livre de 157 mm, famoso 15 centímetros. O carro também não é muito alto, salvo engano 1,54 m aqui de altura. E uma coisa legal é esse retrovisor destacado aqui na coluna, né? Querendo ou não, na hora que você dirige, dá uma visibilidade um pouco melhor quando você está em centros urbanos, manobrando entre motocicletas, por exemplo. E como ele quer ser um crossover, logicamente não pode faltar molduras aqui, né? Em volta da caixa de roda. E aqui na traseira você também tem um temperinho mais refinado em relação ao Corolla Cross, afinal a suspensão traseira é independente. Lá no Corolla Cross você tem um eixo de torção, né? Uma suspensão semi-independente. O tanque de combustível fica aqui, não vou conseguir abrir porque o carro está fechado, segue com a mesma capacidade, lembrando que esse carro não é híbrido plug-in, é o híbrido convencional, aí, tradicional. É o mesmo sistema que você tem no Corolla e no Corolla Cross, mas com um temperinho extra. Quando a gente estiver lá embaixo do capô eu te mostro. Vamos ver na traseira, né? Se muda alguma coisa. Será que agora muda? Mudou. Aqui está escrito 300 e não 250. Oh, minha nossa, temos finalmente uma mudança. Isso porque na traseira o design realmente continua o mesmo. Temos aqui essa barra de LED interligando as lanternas com 120 LEDs. Temos também aqui sensores de estacionamento que ficam posicionados um pouco mais para cima aqui, né? Não fica exatamente nessa parte plástica do para-choque. Aliás, uma coisa interessante que eu ainda não te contei, essa tampa traseira aqui é feita em material compósito. Ela não é nem de alumínio, nem de lata. Ao contrário do capô das demais portas, estes sim feitos de alumínio, aqui você tem uma tampa
de material compósito. Outra diferença também em relação ao Corolla Cross é que eles conseguiram dar uma solução um pouco melhor aqui para a famosa marmita, né? Você vê um pouquinho ali do escapamento. Geralmente carros híbridos querem esconder o escapamento, né? Para dar a sensação de que você não está poluindo nada. Aqui você ainda vê um pouquinho do escapamento, mas de uma maneira mais bem organizada aqui embaixo, né? Não fica nada, entre aspas, pendurado. Bom, a tampa você pode abrir uma vez que você está com a chave no bolso, fazendo aquele sinal com o pé aqui embaixo. Como a chave está lá dentro, eu abro eletricamente para ter acesso ao nosso bagageiro, que, veja só vocês, com duas mochilas, minha e do nosso cameraman, já quase totalmente ocupado. Você consegue, bem como você viu no vídeo que o Anacleto fez recentemente desse carro, colocar essa bandeja um pouco mais para cima aqui também, e aqui embaixo não temos step, temos apenas um kit de reparo. Você tem iluminação aqui para enxergar o porta-malas no escuro, bem como uma tomadinha 12 volts aqui, certo? E o bagagito, né, que é essa estampão aqui em cima, veja vocês, também contribui para o alívio de peso do carro, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse aqui, que é bastante curioso. Isso. É até difícil de tirar, que é para você não tirar mesmo, para ficar ali. E de repente você pode, se você trabalha com audiovisual, você usa isso aqui como rebatedor, de repente, para você fotografar o carro. Enfim, eu vou deixar aqui, depois eu coloco. Bom, fechando aqui a tampa do porta-malas, vamos então finalmente falar do que mudou, que é conjunto mecânico, mas também não mudou muito não. Vamos lá, vale lembrar que esse carro tem 1.585 quilos e vem importado diretamente do Japão. Aqui a gente abre o capô pela varetinha aqui, linguetinha, e capô realmente bem leve, dá pra ver que ele é de alumínio mesmo, ó. Com um dedo você consegue levantar, muito bom. Ponto para o time da Lexus aqui, só que o ponto você acaba de perder, porque a internet vai à loucura que esse carro não tem amortecedores a gás. Aqui temos a famosa vareta, mas ó, temos manta acústica muito bem acolchoada aqui, fofa na verdade, parece que ela é bem densa mesmo. Bem, aqui embaixo do capô a gente não tem exatamente grandes mudanças, isso porque a gente segue com esse motor 2.0 4 cilindros aspirado e um conjunto associado aqui, um motor elétrico, né? É o mesmo tipo de conjunto que você vê em funcionamento no Corolla e no Corolla Cross. É um motor que tanto pode mover as rodas, como também carregar a bateria e pode ambos auxiliarem aqui a tracionar as rodas. Então é aquele híbrido que funciona realmente de maneira híbrida, né? Um de cada vez, os dois juntos, enfim. Falando especificamente do motor a combustão, ele agora tem 152 cavalos, antes eram 145, sempre a 6.000 RPM, mas continua entregando 18,8 kg de torque a 5.200 RPM, ou seja, é um motor que gira, né? Precisa girar bem para entregar esses números máximos aí de potência e torque. Já o motor elétrico sozinho rende agora 112 cavalos, antes eram 109 e o torque aí está agora em 20,6 kgfm, aí sim, entregues de maneira instantânea, afinal de contas é um motor elétrico. Como resultado, temos portanto aí 14 cavalos a mais, agora a gente tem 198 antes 184 do 250H, e o torque combinado a Lexus continua não divulgando, né? O torque máximo combinado de ambos os motores. Vamos dizer que o torque máximo aí deve ser algo na casa dos 25 kgfm de torque. Tudo isso fez com que o 0 a 100 melhorasse. Foi de 8,8 segundos para 8,1 segundos, né? Uma melhora aí de alguns décimos no 0 a 100. E, segundo eles, aliás, eu ia dizer sobre consumo, vou dizer, mas também uma coisa importante, caso ainda não tenha ficado claro, a bateria não aumentou de tamanho, ela só está mais tecnológica, mais capaz de entregar energia aqui para o sistema, graças a essa mudança aí, né? Agora, a composição dela é uma bateria de íons de lítio, né? Então, é um sistema que consegue entregar energia de uma maneira mais eficaz e competente para o sistema. Falando agora de consumo, portanto. Segundo o Inmetro, esse carro aqui vai rodar 17,3 km por litro na cidade, sempre com gasolina, e 14,9 na estrada
com gasolina. Ou seja, é aquele híbrido que teoricamente faz o que é esperado, né? Rodar mais na cidade, quando o motor elétrico é mais capaz de movimentar o carro do que na estrada. Quando a gente estiver rodando, você vai ver que, como a bateria ainda é pequena, né, a gente está falando de uma bateria de 1,3 kWh, o sistema elétrico não tem assim tanto fôlego para empurrar o carro por longas distâncias. Ele até mantém aí o sistema, o modo EV, vou te mostrar quando a gente estiver lá dentro, né, o modo que você consegue acionar o funcionamento apenas elétrico, bem como você consegue também no Corolla e no Corolla Cross, mas a distância que você consegue percorrer não é exatamente assim tão grande. Lembrando também que aqui por fora são 9 opções de cores, né? Bastante coisa. Se você quiser aí uma cor diferente, eles estavam explicando aqui pra gente, né? Uma cor que não está exatamente a pronta entrega, você consegue pedir e o seu carro chega aí entre 3 e 5 meses, dependendo da configuração, porque você pode optar também por cores diferentes lá dentro. Vamos ver como que eu fico no banco de trás, então. Opa, vamos lá? Na mágica da edição eu já deixei o carro ligado, porque quando você desliga o carro, o banco se recua gentilmente para você poder sair ali da frente com mais facilidade. Portanto, se eu deixasse o carro desligado, eu ia ter só 3 dedos para conseguir entrar aqui, eu não ia conseguir. E essa é a posição quando o carro está ligado e eu, no caso, estava dirigindo com os meus 1,77 m. Só rapidinho, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, a Lexus atua no Brasil com 10 concessionárias aqui no Brasil, né? São 5 anos de garantia para o carro e 8 para o sistema híbrido. E eles estavam explicando para a gente que, na verdade, manutenções emergenciais, aconteceu alguma coisa, você pode procurar uma concessionária Toyota, que você vai poder ser atendido. E também, se você mora muito longe de uma concessionária Lexus, afinal são apenas 10 no Brasil, você também pode dar manutenção na rede Toyota, caso isso seja preciso, mas obviamente se você mora numa cidade que tem concessionária Lexus ou você consegue ir até uma concessionária Lexus mais próxima, a recomendação é que você faça na rede Lexus para ser atendido de uma maneira premium como você merece e pagou por isso, certo? Bom, aqui no banco de trás, olha só que curioso, né? Quando o João Anacleto gravou esse carro aqui, deu para ver como ele ficou apertado ali atrás, né? E eu que também não sou assim tão baixo, eu tenho 1,77 m, eu também não estou exatamente tão confortável assim. Percebam que o meu joelho quer encostar aqui no banco e eu não tenho assim tanto espaço para colocar o pé embaixo do banco e o assoalho não é exatamente dos mais baixos. Eu confesso, eu não me recordo assim de o Corolla Cross ser tão apertado assim no banco de trás, né? É curioso como carros de uma mesma plataforma conseguem entregar jeitos e formas de ser tão diferentes, né? Mas aqui é o que acontece, inclusive no teto. Minha cabeça está quase no limite aqui. Bom, o acabamento segue aqui, ó, com material duro nessa parte da porta, isso não muda, né? O 250 também era assim, mas aqui onde você encosta o cotovelo é acolchoado. E o couro, como eu te falei, você pode optar por 3 opções. Essa preta aqui tem uma bege e uma marrom, também puxado ali por terracota, uma coisa de muito bom gosto. Aqui você tem esse apoio de braço aqui com porta-latas e copos, mas ele não trava exatamente, né? Ele cai assim. E você tem também saidinhas de ar aqui para o banco de trás, muito importante, bem como 2 tomadas USB-C do tipo A, aquelas nas quais o carregamento é mais rápido. Certo? Então, no geral é isso, um carro mais para hatch do que para SUV aqui no banco de trás, não tenha dúvida disso. Vamos ver no banco da frente agora. Vamos lá, vamos para o banco da frente aqui do UX. Lembrando que, outra informação que eles deram para a gente na apresentação técnica, diâmetro de giro de 10,4 metros, né? Abaixo dos 11 metros é uma medida que pressupõe que o carro esterça muito bem, e nas manobras que eu fiz para chegar aqui nesse belíssimo resort na região de São Roque, deu para ver mesmo na estradinha que ele esterça muito bem. Lembrando, o carro de tração dianteira. Bem, aqui a gente tem realmente uma posição de dirigir agradável, embora eu vou repetir a crítica que o Anacleto fez há alguns meses, que é a posição mais baixa do banco ainda é muito alta. Eu entendo que esse banco precisaria ir um pouquinho mais para baixo, mas se já estava ruim aqui atrás, com o banco um pouquinho elevado, imagina na posição mais baixa. Então, realmente é uma coisa um tanto quanto curiosa assim dos Lexus, né? Você pega sempre o Lexus equivalente ao Toyota,
A sensação que eu fico sempre é que o Lexus acaba ceifando um pouco da funcionalidade, justamente para agregar toda essa aura aqui de carro tecnológico, né? De um carro mais sofisticado mesmo, né? Olha só como o painel é avançado aqui em relação ao motorista, né? E uma coisa interessante é que antigamente você tinha duas versões, a Dynamic e a Luxury, e agora você tem uma versão só, e esse painel de instrumentos de 12,3 polegadas é inédito, você não tinha isso antes. É um painel bonito, você consegue configurá-lo aqui também. Tem aqui modos de visão, 3 modos de visão na verdade. É uma cor resoluta aqui, as fontes, né, de fácil leitura. Tem até um medidor de força G ali. Na verdade não é um medidor de força G, na verdade é um gráfico assim, que vai te medindo como está a sua direção. Uma coisa legal aqui ficou esse painel. Confesso que eu achei de bom gosto, né? Geralmente a gente fala, os painéis digitais dão uma pasteurizada nos carros. Aqui eu achei de bom gosto. Essa central multimídia de 12,3 polegadas que você só tinha na versão mais cara de 313 mil reais. Então veja bem, você agora tem um carro que tem, entre aspas, os mesmos ou mais equipamentos, um motor um pouco mais esperto, 14 cavalos a mais, por um preço 14 mil reais inferior, né? Então, você que comprou aí o 250 esse ano, talvez vá aí na Lexus e tente pegar o 25, porque é um carro que entrega mais, inclusive por menos, né? Mas é isso, é curioso isso, né, na verdade. Como geralmente Lexus e Toyota, eles fazem mais atualizações pontuais, você nunca vê uma grande revolução, né, de uma geração para outra. Esse carro, por exemplo, já tem aí uns bons anos de mercado nessa mesma apresentação, esse mesmo design, essa mesma plataforma, né? E no entanto, só o que eles vão fazendo são coisas pontuais aqui e ali, porque eles entendem que o consumidor desse carro é um pouco mais conservador, não anseia assim, talvez, por algo tão disruptivo a cada troca de geração. Inclusive eles estavam dizendo pra gente, dos compradores de Lexus, 40% são egressos da própria Lexus, ou seja, trocam um Lexus mais antigo por um novo, 20% vem da Toyota e o restante, portanto, os outros 40%, vem aí de outras marcas, entre as quais estavam dizendo eles, que mais está, entre aspas, cedendo clientes para Lexus é a Mercedes. Talvez justamente por essa questão dos preços dos Mercedes estarem tão mais elevados, né? Bom, voltando aqui brevemente para o interior do UX. Não tem exatamente muita novidade em relação ao que você viu. Na verdade tem sim, essa manopla de câmbio que é nova, né? Antigamente era uma alavanca de câmbio tradicional, né, com trilho, e agora é aquele esquemão joystick que você vê em outros carros da marca também. Você muda para cá e aciona a marcha. E aí você pode colocar no modo B também, no modo bateria, né, que regenera mais. E aí você move para cá e engata ré e ativa câmeras que, confesso, não tem exatamente a resolução que eu esperaria de um carro de 300 mil reais. Confesso que a câmera aqui talvez precisaria ter uma resolução um pouco melhor. Ele tem navegação nativa também, e você consegue acionar a câmera isoladamente por um botão aqui do lado do volante, no painel, onde você pode ter essa visão Bird aqui, essa visão dos retrovisores também, para você ver onde você está indo, pode pausar, ele fica dando um 360 no carro, né? Aqui você tem essa Bird View, enfim, esse esquemão aí de câmeras. Ar-condicionado digital de 2 zonas, vale lembrar, esse carro tem 8 airbags, onde estão os 2 extras, né? Afinal são 6 tradicionais, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, 6 mais 2, um em cada joelho aqui, somando 8. Os bancos têm ventilação e aquecimento, isso é muito bom. E aqui, como eu te falei, você consegue apertar o EV Mode e dirigir em alguns trechos aí com a bateria, com a parte elétrica, né? Por exemplo, eu cliquei aqui agora, já me deu a mensagem, modo EV indisponível, bateria híbrida baixa. Ou seja, ele precisaria aí carregar um pouco para você conseguir rodar no modo 100% elétrico. E a disposição geral é essa, né? O ADAS é o pacote completo, tem alerta de ponto cego, ele freia em caso de emergência, ele tem piloto automático adaptativo com sistema Stop and Go, e aqui modos de condução. Um toque para cima, modo Sport, um toque para baixo, Eco, apertou o botão, modo normal, e aqui do lado, para não ficar sem nada, né? Para não ficar uma coisa assimétrica, eles meteram aqui em cima para você desativar
o controle de tração e de estabilidade, certo? No mais é isso, o volante segue basicamente o mesmo, com os comandos aqui. Aqui nessa parte superior, inferior é plástico, e aqui em cima você tem sim esse material acolchoado aqui de muito bom gosto, viu? Muito bem feito aqui, essa parte superior do painel. Realmente ficou de bom gosto, bem como essa multimídia que você consegue, aliás, parear Android e Apple CarPlay, o Apple CarPlay sem e com fio, e o Android apenas com fio, por tomadas que estão aqui dentro, na verdade. Aqui é apenas para você carregar o seu celular, e aqui você tem carregador por indução também. Inclusive, eu vim dirigindo esse carro com uma fome, e só agora que eu vi que tem coisa para mim comer aqui. Barrinha de cereal, tem fruta. É isso que dá, né? Não olhar as coisas. Aqui você aperta P, e aí, inclusive não tem freio de estacionamento nem no pé aqui, bastou apertar P, ele já aciona o freio de estacionamento automaticamente. E aqui a função Hold também, que é aquela função que você parou no semáforo, o carro parou, você pode tirar o pé do freio, dar aquela cochilada, brincadeira. Dá aquela mexida no celular, alguma coisa, ajeita o rádio e você aperta no acelerador, ele vai instantaneamente, você não precisa ficar segurando o carro no freio. Ah, minto, tem botão de estacionamento, de freio de estacionamento sim, tá aqui embaixo. Mas você pode, uma vez que você apertou P, ele aciona automaticamente o freio, por isso que o botão tá até meio escondidinho aqui, você quase não usa. Ó, ele ligou agora o motor a combustão, ele estava só no elétrico com o ar ligado, entendeu que a bateria está descarregando e ligou o motor a combustão. É uma boa deixa para a gente entender então como esse sistema funciona e ver também se esses 14 cavalos a mais fazem diferença na hora de rodar com o carro. Eu já estava esquecendo que, ó, se você quiser abrir ou fechar o seu teto solar, coloque o seu bracinho para jogo, não é elétrico o fechamento aqui. Poderia ser, né? 300 mil reais, carro premium, poderia ser. Vamos rodar e ver como é que ele se comporta, portanto. Vamos lá então, dar uma voltinha aqui no novo Lexus UX, dessa vez o 300H. Pois é, vocês viram lá fora aí quais foram as mudanças, agora, portanto, vamos ver se temos mudanças aí, se esses 50 a mais, espera aí que derrubaram o Neymar ali no chão, estão levantando o cone. Vamos ver se esses 50 a mais aí no nome auxilia aqui na nossa condução em relação ao que você tinha antes. E na verdade, eu já dirigi um pouco aqui o carro antes de começar a gravar para vocês, até para rememorar um pouco da experiência com os Lexus e também com relação aos Toyotas. Deixa eu ver se o meu microfone está gravando. Tá piscando, tá gravando. E de cara, obviamente, o que você nota é, meu Deus do céu, como esse conjunto ficaria bom. Aliás, como seria bom se esse conjunto estivesse no Corolla Cross e também no Toyota Corolla Sedan. Especialmente com esse motor 2.0 aqui, a gente está no modo Sport, tem também o modo normal e o modo Eco, como eu te mostrei, e aqui a gente está no modo Sport. Infelizmente você não tem aqui aletas para troca de marcha e o câmbio também não permite que você faça trocas manuais. O máximo que você consegue fazer é ajustar o joystick aqui para ele te auxiliar um pouco mais na regeneração de carga da bateria. Bateria essa que fica posicionada ali debaixo do banco traseiro, a capacidade dela não mudou, só mesmo aí a química interna dela, né, a composição mesmo dos materiais. E segundo a Lexus, aí, o 0 a 100 está um pouco melhor, né, abaixou um pouquinho. Um dado interessante, eu peguei esse carro saindo de São Paulo e a autonomia aqui no painel de instrumentos marcava mais de 700 km, né, de autonomia, uma autonomia bem legal. Aqui na estrada, o que você nota, na verdade, é que, mais uma vez, não é aquele desempenho estonteante que você está acostumado, na verdade, já nesses Toyotas e Lexus com esse sistema híbrido heavy, né? O híbrido convencional, no qual você não tem como abastecê-lo via tomada, e a bateria também é um pouco menor. O conjunto não é exatamente tão mais parrudo como você encontra nos PHEV, por exemplo, no Toyota RAV4 também, né? E em outros rivais orientais, asiáticos dessa categoria. No entanto, aqui, obviamente que a condução, esse Toyota Etios aí, quase que ele decide entrar na minha frente do nada, a condução é bastante agradável, o carro é bastante silencioso, a suspensão é sensivelmente mais firminha
mais dura, mas é nesse sentido de ser firme mesmo, em relação ao Corolla Cross, que é um carro mais mantegão, assim, vamos dizer, né? Você sente a carroceria adernando um pouco mais no Corolla Cross, a transferência de peso é mais sentida no Corolla Cross do que aqui. Lembrando sempre que essa galera toda é montada nessa plataforma GAC, né? A famosa TNGA, que é uma plataforma modular para produtos compactos. Então, só que aqui a gente está falando da mesma plataforma do Corolla Cross, que é a do Corolla Hatch também, né? O entre-eixos um pouco menor. E aqui no Lexus UX, você nota que essas horas a mais de engenharia estão presentes numa direção um pouco mais precisa, um pouco mais responsiva. A posição de dirigir, de novo, gostaria que o banco fosse um pouco mais para baixo, mas justamente para dar essa sensação de crossover, o banco fica ancorado um pouco mais para cima, mas o volante aqui, a posição de dirigir é correta. Você viu aí recentemente a avaliação do João Anacleto. O João Anacleto é bem mais alto do que eu. Eu tenho 1,77 m, ele tem mais de 1,90 m. Para ele, eu também estou... Pode ver no vídeo dele, ele está na posição mais baixa do banco. Eu também estou. E eu estou meio que no limite aqui da minha posição ideal de dirigir. Eu gostaria que o banco fosse um pouco mais para baixo. E no caso dele, vocês viram lá, ele ficava muito para cima. Então, realmente, tem esse jogo de perde e ganha aí quando você ancora o banco um pouco mais para cima. Mas voltando aqui em relação à entrega, né, a essa nova maneira que o carro tem de entregar potência e torque, agora que a bateria está um pouco mais inteligente, um pouco mais sofisticada com íons de lítio. Você tem, portanto, 14 cavalos a mais, mas você ainda não ultrapassa a barreira dos 200 cavalos. E o torque, a montadora, a Lexus, não divulga combinado, então a gente fica aí acreditando que o torque ideal, o torque máximo, é entregue acima, digamos, dos 22 quilos ali, quando o motor elétrico e a combustão atuam junto. Porque aqui uma coisa que eu gosto desses Toyota, dessa família Toyota de uma maneira geral, né, do Lexus também, é que ele dá um gráfico ali, inclusive o gráfico é praticamente o mesmo do que eu estou lembrando aqui, é a mesmíssima fonte, é a mesmíssima estilo do gráfico de entrega de energia do Corolla e do Corolla Cross. Ele fica a todo momento te indicando o que está acontecendo aqui no painel, e eu gosto disso, na verdade. Eu acho que te instiga um pouco mais a, de repente, conduzir de uma maneira econômica ou a entender quando que o carro vai te entregar mais desempenho. Por exemplo, se eu vou fazer um retorno aqui agora, e ali na curva, lembrando que esse carro tem suspensão independente no eixo traseiro, o Corolla Cross não, em um eixo de torção, eu vou pegar a curvinha de acesso aqui ao trevo, para a próxima rodovia, que a gente está indo em direção a São Roque, Mairink. Primeiro que você nota que a carroceria é bem mais assentada que o Corolla Cross, e a traseira acompanha de um jeito muito mais instigante. Olha o que eu estou dizendo, né? Muito mais instigante aqui num Toyota, vamos dizer assim, mas a traseira é muito mais gostosinha, ela acompanha o carro, te empurra. A sensação é nitidamente mais gostosa de dirigir em relação ao Corolla Cross. Não é à toa que esse carro custa bem mais caro e ele precisa ser assim. Se ele não fosse assim, ele seria um Toyota, não seria um Lexus. Mas eu ia te dizer, justamente agora que a gente entrou numa estradinha vicinal, vou precisar mais de potência aqui, inclusive para ultrapassar esse caminhão quando for possível. E aí você vai entender que o câmbio CVT também ajuda bastante nessa entrega de potência e força, mas você vai ver como o gráfico, se é que você está conseguindo ver nessa câmera, vai indicar que tanto a bateria, aqui por exemplo já estava, vou dar um pouco mais de pé, ó, como tanto a bateria quanto o motor a combustão estão entregando força. O caminhão vai entrar para a terceira faixa, dá para sair de 60 por hora. E agora entrou um New Beetle ali, achando que ele entrou na praia, né? Vamos ver se ele vai para a terceira faixa. Não vai. É impressionante, né? Pessoal, usem a terceira faixa. Ó, subidona, 90 por hora, 100, 110 na subida, 120, o gráfico me indicando que todo mundo está entregando força, 130, 140. Quer dizer, é um desempenho estonteante? Não, eu tenho certeza que se eu tivesse com um Audi A3 2.0 turbo, tração integral, eu teria terminado a subida talvez a 160 por hora. Mas, em relação à Corolla Cross e à Corolla Sedan, é sim um desempenho muito mais cativante, muito mais interessante. Ou seja, pensando justamente naquilo que eles disseram pra gente na apresentação do carro, de que 60% dos clientes que vão para a Lexus
ou são egressos de outros Lexus, ou 20%, né? 40% egressos de Lexus, 20% egressos de Toyota, faz todo sentido você entender aqui por que esse carro não é exatamente tão diferente, porque a gente está falando de um cliente mais conservador de uma maneira geral, de um cliente que quer um pós-venda mais refinado, como eles explicaram para a gente na apresentação, de um cliente que não está disposto a grandes aventuras, e o carro entrega aqui um pacote fechado dessa confiabilidade, de uma garantia de 5 anos para o carro, 8 anos para o conjunto elétrico, e desse passo de eletrificação que não é exatamente tão, como que eu posso dizer aqui, como eu posso usar as palavras de um jeito mais justo. É um passo de eletrificação que não é tão ousado ou tão arriscado, até entre aspas, um híbrido plug-in, né? Que você, para ter os benefícios efetivos do híbrido plug-in, você precisa de um wallbox na sua casa, enfim, para você aproveitar toda essa capacidade maior da bateria, né? E aqui você vai ter sim, quem tinha o Lexus UX 250, certamente vai encontrar um carro, uma percepção de desempenho um pouco melhor. E é isso, né? Os passos do grupo Toyota geralmente demoram a acontecer, mas são passos mais certeiros, né? São passos mais calculados, eles não dão tiro no escuro, por assim dizer. Então aqui você encontra assim um carro que é muito gostoso de dirigir, não tenha dúvida disso. É um carro silencioso, agradável, os vidros aqui de lâmina dupla, na posição central aqui, né, na posição dianteira do carro, na verdade, favorecem todo um isolamento acústico muito interessante. Claro, tem esse comportamento do câmbio CVT que joga o giro lá para cima, mas o cliente desse carro já está, de certa maneira, acostumado, né, com o funcionamento desse carro. Então, de uma maneira geral, isso aqui é tudo aquilo que o Corolla e o Corolla Cross gostariam de ser. Um carro mais gostoso de dirigir, um desempenho que não é estonteante, não é maravilhoso, mas é um carro silencioso, um carro mais gostoso e um carro que tem uma entrega, sem dúvida, de potência e de desempenho sensivelmente melhor em relação ao que você tinha antes. Mas tudo isso olhando para a Corolla e para a Corolla Cross. Quando a gente começa a olhar para fora, especialmente para concorrentes europeus, aí, tanto hatches A3, o próprio BMW Série 1, que também é difícil ver o Série 1 na rua, né? Ou para outros SUVs, Q3, que agora é só 2.0 turbo, né, e tração integral, você começa a entender por que o grosso, né, a grande parcela dos compradores desse carro são egressos de outros Lexus e de Toyotas, porque a marca quer muito mais fidelizar o cliente no pós-venda do que necessariamente dar um passo maior que a perna e não ter condições de oferecer com o número de rede, embora manutenções emergenciais possam ser feitas na rede Toyota, bem como se você mora muito no interior e você não tem como ficar se deslocando para uma capital ou para uma cidade maior do seu estado, você também pode dar manutenção na rede Toyota. Mas é isso, eles preferem fidelizar o cliente. Como você fideliza o cliente? Justamente te entregando esse carro sóbrio, esse carro que você sabe o que está comprando e tudo aquilo que você sabe que está comprando vai ser entregue. Não tem nenhuma promessa mirabolante. Enfim, é um carro mais... como é que eu posso dizer outra palavra além de sóbrio? É um carro mais racional, vamos dizer assim, né? Do que exatamente emocional, justamente porque você não tem um desempenho tão mais esperto. Isso porque eu estava no modo Sport, hein? Se eu colocar aqui no modo normal, coloquei no modo Eco agora, na verdade, mais um toque, eu vou para o modo ou Sport. O normal você tem que apertar o botão aqui. E aí você dirige com uma suavidade japonesa que você não encontra em qualquer lugar. Realmente é um carro gostoso de dirigir, não tenha dúvida disso, mas você encontra rivais de preços semelhantes que vão te entregar mais de 200 cavalos de potência, mais de 30 kg de torque com alguma facilidade. Ou seja, a gente precisa conversar um pouco aí sobre para quem exatamente seria destinado o Lexus UX e se de repente qual escolha você faria mediante as possibilidades que você tem por esse preço, né? Lembrando que agora ele está sendo vendido em versão única, um pouco mais barato do que você tinha antigamente. Inclusive, fico pensando em você aí que comprou o Lexus UX 250H na versão top de linha, né? Você pagou 314 mil reais e agora, entre aspas, o mesmo carro, não é exatamente o mesmo carro, porque o desempenho melhorou, está sendo vendido por 14 mil reais a menos, né?
coisa aí de 5% mais barato, né? Saiu de 315 para 300 mil reais redondos, né? Bom, de qualquer modo, vamos conversar lá fora, tecer um pouco mais de conclusões aqui acerca do Lexus UX. Para mim ficou bastante claro que o desempenho está um pouco melhor e que o carro é bastante mais gostoso de dirigir em relação a estes outros irmãos de plataforma TNGA, Corolla e Corolla Cross, mas, obviamente, você pressupõe que pagando 300 mil reais você vai ter muito mais do que um Corolla e um Corolla Cross, e também você precisa levar em consideração outros rivais alemães e asiáticos por esse mesmo preço, certo? Vamos conversar lá fora então e costurar as nossas conclusões acerca do UX300H. Bora lá. Pois é, meu caro youtuber espectador, o Lexus UX300H recebe aí mais potência, 14 cavalos a mais e um conjunto híbrido que é o sonho de todo dono de Corolla Cross, porque realmente o desempenho que esse carro tem aqui não faz o seu coração gritar de alegria, mas certamente empolga mais do que os de Corolla e de Corolla Cross. Mas por 300 mil reais, nós temos aí uma espécie de paradoxo, porque agora sim, na minha opinião, o custo-benefício desse carro ficou mais interessante, porém, nessa categoria, nessa faixa de preço, você encontra concorrentes europeus e asiáticos que ultrapassam com mais facilidade os 200 cavalos de potência e te entregam, às vezes, até tração integral. Ou seja, o Lexus UX300H, embora tenha ganhado esse temperinho a mais no desempenho, continua aquela receita tradicional de um carro muito bonito de se ver, nem tão legal assim de acelerar. Eu ainda fico com a máxima, né? O Anacleto disse isso há 4 meses, que ficaria com o BMW X1. Para não trazer uma bomba semelhante, eu vou lançar a seguinte bomba. O melhor compromisso em termos de eletrificação no guarda-chuva Toyota ainda está, sabe em quem? No Toyota RAV4. Seja híbrido, seja PHEV. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu espero que você tenha curtido ver um pouco mais desse Lexus UX300H aqui comigo. Se inscreva no canal, siga-nos sempre nas redes sociais. O Instagram do CEO, CFO, Owner, Creator desse canal é @janacletos, com Szinho no final. O meu é João_Delarco e você pode também seguir o A Roda no Instagram, @ARodaTV. E você pode também mandar e-mail para programaroda@gmail.com para dúvidas, perguntas e parcerias. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou embora porque daqui a pouco começa a chover. Tchau!